A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs que nos acompanham aqui neste canal de oração. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde, hoje quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus. Estamos aqui mais uma vez para falarmos algo da palavra do Senhor e também estarmos orando. Eu quero orar por você daqui a pouquinho e também quero orar com você. Eu te convido para você fazer parte desta oração desta tarde. Eu creio que Deus tem poder para te visitar aí aonde você estiver. E tem poder de solucionar aquilo que você tem tanto buscado, clamado a Deus. Eu creio que o Senhor tem poder para mudar situações nesta tarde. E sob esta confiança nós estamos aqui, falando deste poder, falando desse grande amor de Deus para conosco. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, meus irmãos e minhas irmãs, que passamos, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus nos fala isso. Então tudo que passamos, meus irmãos, é para nós melhorarmos, é para aproximarmos de Deus, é para nós confiarmos mais em Deus, é para nós entendermos que Deus tem o domínio, tem o controle sobre todas as coisas. Nós podemos confiar em Deus, que as nossas orações estão diante dEle. Ele nos ouve e Ele nos atende, no tempo dEle, da maneira dEle e do jeito dEle. Talvez oramos pedindo oração, queremos que Deus faça de uma maneira que nós imaginamos que é a boa. Mas talvez não é a boa, Deus vai fazer da maneira dEle. Mas uma coisa eu sei, que todas as nossas orações estão diante de Deus. E Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então espere no Senhor, confia no Senhor. Ele trabalha, Ele não é mágico. O nosso Deus não tem uma varinha de condão. E bate a varinha, acontece igual esses filmes que a gente vê aí. Não, o nosso Deus, Ele trabalha. A Bíblia fala que na criação do mundo Ele trabalhou. E no sétimo dia, o que? Ele descansou, porque Ele trabalhou ali 6 dias na criação do mundo. Então Deus trabalha, Ele continua trabalhando. E Ele cuida de mim, e Ele cuida de você. Nós não estamos, nós não fomos criados e fomos deixados à mercê da vida, não. Deus, Ele cuida das suas criaturas, Ele cuida de nós. Ele pôs em nós o seu Espírito Santo, e nós temos comunhão com Deus. Então olha que coisa maravilhosa. Nós somos amados de Deus, fomos criados por Ele. E Ele nos deu o Espírito Santo. E somos o quê? Casa, morada do Espírito Santo. E Ele, através do Espírito Santo, Ele põe a vontade dEle no nosso coração. Então precisamos ser sensíveis, precisamos ser obedientes, precisamos ser submissos à vontade de Deus para sermos abençoados. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar toda a sua casa. Deus quer nos abençoar. A vontade de Deus é nos abençoar. Mas muitas das vezes não damos ouvido à palavra de Deus. Muitas das vezes levamos a vida da maneira que nós queremos. Da maneira que achamos que é bom. Não. Devemos nos submeter à vontade do Senhor. Obedecer o Senhor. Obedecer a sua palavra. Por que Ele deixou a palavra dele escrita? Para nós obedecermos. Aqui está o nosso mapa, aqui está a nossa bússola, o nosso GPS que nos leva ao céu, é a Bíblia. Você que não tem o hábito de ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Ah, mas pastor, eu não entendo. Antes de você ler a Bíblia, peça a Deus para Ele te dar entendimento. Começa a ler no Novo Testamento, os Evangelhos. Começa a ler os Evangelhos, depois você passa para Atos, depois as cartas de Paulo e assim vai. Começa lendo o Novo Testamento e conforme você vai lendo, Deus vai abrindo o seu entendimento e você vai começar a compreender a palavra de Deus e você vai ver que riqueza que tem na Bíblia Sagrada. Como a Bíblia é rica para nós. Como a Bíblia é rica para a nossa vida espiritual. A pessoa que não lê a Bíblia, ela vai ter alguma dificuldade na sua vida cristã, na sua carreira cristã. Com certeza. Ela vai ter dificuldade, porque é através da palavra. É através da leitura, do estudo, da leitura da Bíblia que nós conhecemos a Deus.
né? Através da oração, nós falamos com Deus, né? Devemos orar sem cessar, mas também devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, não é ler de dia e de noite. Você lê um texto e fica meditando aquele texto de dia e de noite, e o Espírito Santo de Deus, ele vai abrindo o seu entendimento, ele vai falando com você. É assim que funciona. Aí quando temos uma vida equilibrada de leitura de Bíblia, de oração, de obediência, tudo um pacote. E quando nós temos uma vida equilibrada cristã, nós ficamos muito mais resistentes às adversidades da vida. Não que a adversidade não vai vir do mesmo jeito, mas nós vamos ser muito mais fortes. Nós vamos saber lidar com a morte mais fácil. Nós vamos saber lidar com as doenças até de uma maneira mais fácil, porque nós vamos compreender a visão de Deus para essas coisas. Com a situação do mundo, né, com a nossa família, nós vamos ter uma família mais abençoada, porque nós vamos obedecer a palavra, e quando nós obedecemos a palavra, com certeza a nossa casa ela é abençoada. Com certeza nós vamos ser mais humildes, porque a Bíblia nos torna mais humilde, mais manso, mais temperado, né? Não vamos agir, vamos antes de tomar alguma atitude, vamos pensar, vamos repensar. Então tudo isso a Bíblia nos ensina, irmãos. E muitos sofrem por falta de conhecimento da Bíblia. Muitos ficam correndo de um lado para o outro, correndo atrás de pessoas que venham profetizar bênção na vida dela. Irmão, isso não resolve nada. Quando eu era menino cristão, eu vivia correndo atrás de profeta, pois eu entendi que isso não resolve nada. O que resolve é eu obedecer a palavra de Deus. Quando eu obedeço a palavra de Deus, automaticamente as bênçãos do Senhor vêm sobre mim. Porque profeta nenhum tem poder de determinar bênção na minha vida ou maldição na minha vida. Não. Quem pode fazer isso é só Deus. Só Deus que pode determinar a bênção e maldição na minha vida, porque eu estou em obediência a Ele. E quando nós obedecemos ao Senhor, a nossa vida ela é abençoada. Mas quando estamos em desobediência, como que eu vou atrás de um profeta para ele abençoar a minha vida se eu estou em desobediência à palavra de Deus? Não vai fazer. Quem é maior, o profeta ou Deus? Lógico que é Deus. Então, meus irmãos, eu fico com a palavra. Eu amo a palavra de Deus, eu creio nos dons, já falei, eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus, nós cremos nos dons de profecia, cremos nos dons espirituais, creio, Deus nos usa, Deus usa quem Ele quer. Né? Cremos no batismo no Espírito Santo, pregamos isso, ensinamos isso, que a pessoa deve buscar o batismo no Espírito Santo, mas eu creio na Bíblia, como a única regra de fé para a nossa salvação. Porque hoje, infelizmente, tem muitos aproveitadores. Tem muitos aí falando em nome de Deus que não é Deus falando. Tem muitos aí usando o nome de Deus em vão. Eles vão dar conta disso. Tem muitos aí dizendo Deus mandou te falar, que Deus não mandou falar nada. Estão usando o nome de Deus em vão, muitas das vezes para ganhar dinheiro, muitas das vezes para se enriquecerem, muitas das vezes para ganhar fama, glória. Eles vão prestar conta diante de Deus. Por isso que eu só falo quando Deus manda. Porque tudo que nós falarmos, nós vamos dar conta diante de Deus. Nós vamos ser justificados ou condenados pela nossa palavra. Então eu tomo muito cuidado naquilo que eu falo. Eu procuro falar a Bíblia, a palavra de Deus, como ela é. Agora tem muitos aí distorcendo, levando pessoas que não conhecem a Bíblia, enganando pessoas, usando a palavra, distorcendo a palavra para levar vantagem, para ter lucro. A Bíblia já nos mostra isso, que nos últimos dias levantaria muitas pessoas desse jeito. Mas quando você tem um conhecimento bíblico, você não é levado a qualquer vento de doutrina. Quando você conhece a Bíblia, você é firme, constante. É como aquela casa feito na pedra, com base de pedra. Vem vento, vem o temporal, dia mau, vem a tempestade, sopra o vento e a casa não cai. Porque ela está alicerçada sobre a rocha, sobre a pedra, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus.
Porque Jesus é a palavra. Então, você não cai, você não é levado a qualquer vento de doutrina. Mas, infelizmente, por negligências, né, nós, evangélicos, muitas das vezes somos negligentes. Temos preguiça de ler, temos desânimo de ler, e muitas das vezes, por isso, a nossa vida espiritual, muitas das vezes, ela não é boa. A nossa vida espiritual é cheia de altos e baixos. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Muitas das vezes, irmãos, é falta de conhecimento na palavra. Porque quando você conhece a palavra de Deus, se vir uma prova, uma luta sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, você não vai blasfemar contra Deus, você não vai duvidar que Deus está contigo, você não vai questionar a Deus, porque você sabe que neste mundo nós temos aflições. Olhando nós para a vida do apóstolo Paulo, quer ver uma pessoa que passou mais aflições do que ele depois de Cristo? Né? No Novo Testamento, tem a vida de Jó lá no Velho Testamento, mas no Novo Testamento Jesus sofreu barbáries, mas Paulo também sofreu. E você não vê lugar nenhum Paulo reclamando, Paulo blasfemando, Paulo desanimando, você não vê. E olha que o homem sofreu, viu, irmãos? O homem sofreu por causa de Cristo. Apanhou, foi apedrejado, passou fome, passou frio, olha, sofreu pra caramba, mas ele sempre dizia, regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Então, sofria daquele tempo preso, naquelas masmorras, e mandando os irmãos se alegrar no Senhor. É assim. Porque nós sabemos, irmãos, não é que nós vamos nos alegrar na doença, nos alegrar na morte dos outros, ou nos alegrar com os problemas. Não. O que Paulo está nos ensinando, que nada neste mundo, nem mesmo a morte, nos tira a nossa alegria interior, a nossa alegria do céu, a nossa esperança com Deus. Nada nesse mundo pode tirar a nossa confiança, a nossa paz com Deus, nada. Por quê? Somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Devemos entender que vamos passar. A nossa vida é curta, é rápida. Um instantinho passa. Lembra você que está aí comigo nesta tarde? Como a sua vida está passando rápido? Né? Até os 20 anos parece que demora um pouquinho, mas depois, irmãos, vem 20, 30, 40, que um dia você... Eu já estou com quase 50 anos, parece que foi um dia para o outro, rapidinho. E assim, daqui um dia nós estamos partindo desta vida, se o Senhor não nos arrebatar antes. Então a vida é assim, irmãos. Quando nós compreendemos a palavra de Deus, quando nós vivemos uma vida de oração, uma vida de leitura, de estudo da palavra de Deus, nós temos uma estrutura para suportar situações adversas que vier. Agora, se você não tem uma vida, se você não conhece a palavra, se você não tem uma vida de comunhão com Deus, qualquer luta, qualquer prova, você começa a sucumbir. O diabo lança dúvida no seu coração. Será que Deus está te vendo? Será que Deus está te ouvindo? E assim vai, ele vai lançando dardo. Para quê? Para você duvidar de Deus. Para você deixar a presença de Deus. Para você ver Deus ruim, para que o diabo quer pôr no seu coração que Deus é mau. Que Deus não te ama. Que Deus é ruim. Isso é a artimanha dele, sempre foi. Desde o princípio, lá no Éden. Falou para a mulher, ó, Deus falou para você não comer essa fruta porque ele tem coisa, ele está escondendo coisa de vocês. Tipo assim, ele quis dizer isso. Deus está te dando só uma coisinha pequena, ele tem coisas muito maiores, ele está privando você das coisas grandes. Por isso que ele falou para vocês não comer essa árvore. É a artimanha do diabo até hoje. Quer que nós vejamos Deus mal, né? E nós com razão. Então devemos tomar cuidado. Então, quando nós conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, e temos uma vida de comunhão com Deus, você vai entender que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Até mesmo situações adversas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então você hoje, nesta tarde, nessa noite, que está passando por uma situação difícil, olha, não é para você deixar Deus, não é para você duvidar de Deus, é para você confiar em Deus. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, procure conhecer a Deus,
Procure ler a Bíblia Sagrada, procure orar. Tenha uma intimidade, uma comunhão com o Senhor. O Senhor tem muito mais para você do que você tem vivido. O Senhor tem muito mais para você. O nosso Deus, ele é inesgotável. É uma fonte inesgotável. Precisamos beber dessa água da vida, nos saciar, porque Deus tem coisas grandes para nós. Mas muitas das vezes nós temos desânimo, preguiça de ler Bíblia. Ou coisa difícil, né? Ler a Bíblia. Parece que é difícil, dá sono, dá tantas coisas. Nós conseguimos, né, ficar no WhatsApp um tempão, conseguimos ler redes sociais, conseguimos ler revistas, jornais, mas quando vai ler a Bíblia, é uma dificuldade. Por quê? É isso mesmo, que a luta é espiritual. O inimigo não quer que você conheça a Bíblia. Porque quanto mais você conhecer a Bíblia, mais estruturado você vai estar na presença de Deus. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais estrutura você tem no dia mau. E é isso que o inimigo não quer. Que nós tenhamos estrutura espiritual. Ele quer que nós tombamos com as lutas, com os problemas. Não, mas em nome de Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus nos garante a vitória. Então, nós devemos ser o quê? Perseverantes. Olha só no versículo 15 do Salmo 34. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos aos seus clamores. É palavra de Deus. O salmista Davi, ele conhecia, né, um homem segundo o coração de Deus, conhecia o Deus que ele servia. Aí ele escreveu essas lindas mensagens, esse cântico. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Olha só, os olhos do Senhor estão sobre nós. Mas pastor, nós somos justos? Somos. Quando aceitamos a Jesus, o sangue de Jesus nos justifica de todo pecado. Olha só, e os seus ouvidos atento ao seu clamor. Deus nos ouve, irmãos. Deus está ouvindo as nossas súplicas. Deus está ouvindo a sua oração. Olha só, os justos clamam, no versículo 17 do Salmo 34. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Quem pode te livrar das suas angústias? É o Senhor. É Deus que pode te livrar das suas angústias. Então, os justos clamam, você tem que clamar a Deus. Tem de buscar ao Senhor. E o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Olha que Deus maravilhoso que você e eu servimos. Ele tem poder de tirarmos das nossas angústias. Olha só o versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, irmãos. Aquelas pessoas que são dependentes de Deus. Aquelas pessoas que conhecem que elas não podem. Elas são dependentes de Deus. Ela reconhece que ela é pó, que ela é terra, que ela não tem poder para fazer nada. Tem um coração quebrantado. Ela tem quando Deus fala, ela escuta. Quando Deus fala, ela teme. Quando Deus fala, ela muda de posição. E salva os contritos de espírito. O 19. Muitas são as aflições do justo. Olha só, se você está passando por aflições, Davi sabia disso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de toda. Então espera no Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então confiemos no Senhor, busquemos o Senhor, entreguemos as nossas angústias nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Está aqui o caderno de oração, estamos orando pelos pedidos dos irmãos, que doença que o médico não descobre, dor nos ossos, problema no joelho, coluna, problemas respiratórios, restauração de casamento, de famílias, pessoas desempregadas, endividadas, pessoa que precisa de uma libertação, que fica trancada dentro de quarto, em tantas outras causas. Nós estamos anotando, estamos apresentando a Deus todos os pedidos. Você pode deixar o seu pedido, que eu tenho um compromisso com Deus e com você,
de estar orando pelos seus pedidos. A sua vida está coberta de oração. E Deus é justo. Deus vai ouvir o nosso clamor e vai mudar a nossa história. Mas nem por isso tira o dever de você estar orando. Você deve orar, você deve clamar. O Senhor quer ouvir a tua voz. Voltando no assunto da Bíblia, comece a ler a Bíblia a partir de hoje. Comece a ler a palavra de Deus. Né? Comece a ler no Novo Testamento, os Evangelhos. Né? Depois lê as cartas de Paulo. Mas comece a ler os Evangelhos. Faça, né, um trato com Deus que a partir de hoje, um voto com Deus que a partir de hoje você vai fazer a leitura da Bíblia. Mas se você fizer o voto, cumpra, viu? Quem faz voto tem de cumprir. Se você não quer fazer, ninguém é obrigado a fazer, mas quem faz voto é obrigado a cumprir. Mas comece a ler a Bíblia a partir de hoje, se esforce. Isso vai ser bom para você. Isso vai te fortalecer na presença do Senhor. No começo talvez é uma dificuldade, depois você vai começar a ter prazer em ler a palavra de Deus, vai começar a viajar. Você vai ser um personagem lá dentro onde que está acontecendo, onde está contando os fatos ali na Bíblia. Você vai viver aqueles fatos. Como é linda a palavra de Deus. Vamos orar nessa tarde, crendo no agir de Deus? Então vamos unir a nossa fé e vamos orar neste momento. Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez, Pai. Eu quero te agradecer por esse privilégio de poder estar aqui mais uma vez unidos, meu Pai, na presença do Senhor, juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs, meu Pai. Eu quero agradecer por este privilégio tão rico, tão grande, que o Senhor está nos proporcionando nesta tarde. Pai, eu quero apresentar a vida de todos que nos acompanham aqui neste canal. Eu quero apresentar a vida de todos que têm orado conosco, deixado os seus pedidos, deixado os seus nomes, Pai, para estarmos intercedendo. Deus, abençoa o teu filho. Deus, abençoa a tua filha. Deus, abençoa todos os nossos ouvintes, Pai. Visita cada pedido. Visita cada nome que está aqui neste caderno de oração. Meu Pai, entra com a providência divina na vida dos nossos ouvintes. Pai, repreenda todo mal. Repreenda toda doença, toda dor, toda enfermidade nesta tarde. Abençoa os teus filhos e filhas, Pai. Meu Pai, dá graça para o teu filho e a tua filha começar a ler a palavra do Senhor. Desperta o teu povo para a leitura da Bíblia, Pai. Porque nela contém o poder de Deus, é nela que nós descobrimos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Pai, tira este mal, esse desânimo, essa preguiça de ler a Bíblia, Pai. Desperta essa pessoa, Pai. Que ela possa ter prazer, o desejo de ler a palavra do Senhor. Pai, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, Pai. Muitos sofrem por falta de conhecimento bíblico, ó Deus. Abençoa os nossos ouvintes. Aonde esta oração chegar, abençoa este lar. Abençoa esta família. Abençoa estas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, muda a história, Pai, nesta tarde. Cura os enfermos. Pessoas que precisam, meu Pai, de um milagre nesta tarde, meu Deus, que esse milagre possa vir na vida dos teus filhos. Eu repreendo toda sorte de enfermidade, todo mal, toda doença. Meu Pai, nós repreendemos também toda angústia, tristeza. Meu Deus, em nome de Jesus, que saia desse coração. Angústia, tristeza, sentimento de inferioridade, desejo de morte, pensamento de morte, mágoa, tristeza, saia dos corações. Deus, alegra o teu filho, alegra a tua filha, dá esperança. Abre portas que estão fechadas. Abençoa aqueles que têm colaborado, contribuído no nosso ministério. Meu Pai, abençoa a vida deles grandiosamente, Pai. Retribua, Pai, muitas vezes mais na vida do teu filho e da tua filha. Pai, abençoa a todos, Pai, que estão orando. Meu Pai, todos que deixaram os seus pedidos, todos que deixaram os nomes para nós orarmos. Visita esses nomes, visita essas pessoas, Pai. No nome de Jesus, toca do alto da cabeça às plantas dos pés, que toda dor no corpo, na alma, no espírito, seja repreendida em nome de Jesus. Pai, abençoa a igreja do Senhor, abençoa o teu povo. Todos que nos acompanham aqui neste canal, que eles possam ser alcançados pelo Senhor nesta tarde.
Pai, esta é a oração que eu faço e te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Toma posse do teu milagre, toma posse da tua bênção. O Senhor está falando, o Senhor tem bênção para a sua vida. Toma posse, seja curado, seja liberto, seja abençoado nesta tarde. O Senhor é contigo nesse procedimento que você vai fazer médico. O Senhor é contigo, não se preocupe. Deus está contigo. Tudo isso é para a glória do nome dele que você está passando. Ele é contigo aonde você for. Deus está contigo, meu irmão e minha irmã. Toma posse, não se desespere. Não fique aí angustiado. O Senhor está contigo. O Senhor é aquele que te guarda. Ele te sustenta com a sua mão direita. Deus abençoe a todos. Você pode estar nos ajudando, compartilhando esta oração com todos os seus contatos e também orando por nós. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, até às 0 horas, se o Senhor permitir. Enquanto isso, vamos ficar com mais um testemunho para a glória do nome do Senhor. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, presbítero Eurípides. A paz do Senhor, irmã Débora. É com muita alegria que eu estou aqui dando a boa notícia para os irmãos, testemunhando que meu filho está bem. Graças a Deus. Pedi oração em favor dele, ele está em casa, já tem quase um mês que ele está aqui em casa, dormindo, ficando aqui sempre com a gente. Não está bebendo, que Deus possa completar a obra na vida dele. Ele não está bebendo, na bebedeira não. Ontem foi o dia dele receber o pagamento dele, e graças a Deus chegou em paz e hoje saiu de casa de pouca hora, mas está em paz. Continua orando por nós e Deus é bom todo o tempo. Deus abençoe os irmãos que têm orado em favor de todos aqueles que têm pedido e em favor de quem não pede também, porque a oração dos irmãos é para todos, né? Então, graças a Deus, meu filho está bem, mago. A paz do Senhor e Deus abençoe os irmãos.